Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago. Eu sou professor na educação superior desde 2015. Atuei na UFAL inicialmente de 2015 até 2017 e de 2018 até a atualidade estou na UAB Uncisal. Sou professor tutor presencial da UAB Uncisal. Só que com o advento da pandemia a gente acabou se reinventando. E o objetivo deste vídeo aqui é contribuir com a resolução das atividades do material principal da disciplina. Logicamente a gente não vai contemplar todas as dúvidas, mas no que precisarem podem contar comigo, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar hoje sobre a história da matemática na Babilônia. A história da matemática, a contagem em si, ela se confunde com a história da escrita. A primeira forma de escrita, que surgiu por volta dos anos 4000 a.C., é a escrita cuneiforme. Ela surgiu na antiga Mesopotâmia e se estendeu pelo território da Babilônia. Além disso, nesta mesma época, por volta dos anos 4000 a.C., também surgem os hieróglifos egípcios. Então, provavelmente essas duas tenham sido as primeiras formas de escrita existentes, certo? E por que a gente está falando da escrita cuneiforme em si? Porque a escrita cuneiforme, ela, além de ela ser uma das primeiras formas de escritas, ela foi utilizada para o sistema sexagesimal posicional, que é o sistema utilizado na Babilônia, por volta dos anos 2000 a 1600 a.C. Por que sistema sexagesimal? Sexagesimal porque ele utiliza a base 60. Hoje em dia a gente utiliza o sistema de base decimal. Só que a novidade em relação aos sistemas sexagesimais, que já eram conhecidos há muito tempo, antes da época dos babilônios, foi o fato do sistema sexagesimal ser posicional, certo? Posicional significa o seguinte: vamos analisar, por exemplo, a base 10, que é a nossa base atual. Se a gente coloca aqui o número 1, após o número 1 vem o número 2, 3 e assim sucessivamente. Quando a gente chega no 9, a gente não escreve um outro símbolo para representar o número 10. A gente põe um 0 e pula para a casa seguinte, novamente iniciando em 1. Isso é sistema posicional, certo? Porque talvez se a gente fosse fazer um tipo de contagem onde a gente associasse para cada número um símbolo diferente, no início das civilizações isso era até aceitável. Mas a partir do momento que as coisas vão evoluindo, existe a necessidade desse tipo de contagem ser mudada. Então aí é quando surge a ideia do sistema sexagesimal posicional, certo? Base 60. Bom, e hoje a gente ainda utiliza o sistema base 60. Hoje a gente utiliza o sistema para, por exemplo, medir o tempo em horas, minutos, segundos, para medir ângulos. Logicamente que é bom lembrar que as subdivisões do ângulo, os minutos, os segundos, também utilizam a base 60, certo? Bom, o que é que a gente vai falar necessariamente sobre o sistema sexagesimal posicional? Hoje a gente vai aprender o seguinte: a gente vai aprender como fazer uma representação no sistema sexagesimal posicional. A gente vai aprender como fazer uma conversão do sistema sexagesimal posicional para o nosso sistema, que é o sistema decimal, e vice-versa. E a gente também vai aprender a realizar alguns cálculos e operações utilizando o sistema sexagesimal, ok? Então vamos lá. Se a gente observar aqui, a gente tem a primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme, certo?
Essa escrita cuneiforme, a gente pode observar que ela utiliza alguns símbolos diferentes do que a gente conhece hoje. Por exemplo, este símbolo daqui, ele representa o número 1, a quantidade 1. Este outro símbolo daqui, ele representa a quantidade 10. Alguns documentos acadêmicos colocam esse símbolo como sendo um cravo e este símbolo como sendo uma asna. Este também pode ser chamado de cunha, certo? A gente vai adotar aqui o termo cunha. Provavelmente por esses tipos de símbolos ter essa denominação de cunha, foi que denominou o nome da escrita cuneiforme, certo? Então aqui seria a asna. Com o passar do tempo, foi se vendo que esses símbolos não eram suficientes para representar os sistemas de contagem, certo? Foi aí que surgiram os símbolos de separação, que seria esse daqui. Essas duas cunhas inclinadas, certo? Isso aqui representaria uma casa vazia. No entanto, se a gente fosse pensar, por exemplo, vamos pensar aqui em um número. Número 1. Aí aqui agora eu vou colocar o 10. Certo? Que número seria esse? Esse número, se a gente observar, como esse símbolo da cunha vale 1, então ficaria 1. E como esse símbolo vale 10, ao todo aqui a gente tem 40. Então a gente põe um ponto e vírgula 40, certo? Por quê? Porque o sistema sexagesimal ele só vai até o número 60. A gente pode comparar com as horas. Quando a gente chega em 60 minutos, a gente já pula para 1 hora, certo? Então, se eu tivesse aqui 60, 1 hora, ponto 60, eu poderia escrever como se fosse 2,00, que é como se fosse 2 horas, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos da escrita cuneiforme, certo? Se a gente observar aqui, a gente tem dois símbolos que representam a cunha, e esse daqui são duas cunhas inclinadas, e esse aqui são as asnas e mais uma cunha, certo? Como é que fica esse símbolo? Como é que fica essa representação aqui? Observe o seguinte: como aqui a gente tem duas cunhas, ficaria 2, ponto e vírgula. Essa separação aqui indica que a casa é vazia. Então aqui a gente tem 0. Aqui a gente tem 4 asnas. Como cada uma vale 10, aqui a gente tem ao todo 40. 40 com 1, que a gente tem aqui 41, certo? Agora é importante notar o seguinte, que se esse símbolo daqui ele viesse antes, se a gente tivesse esse símbolo antes, tivesse assim, e botasse antes a cunha e depois as asnas, o número já iria mudar. A gente já iria ter outro número. Observe só. Aqui eu tenho 2, ponto e vírgula. Como aqui representa a casa vazia, 0. Só que aqui a cunha vem antes. Então, como ela vem antes, ela vai ocupar uma outra casa, representando 1. E aqui a gente tem 40. Deu para perceber a diferença? Então, se o número 1, que seria a cunha, vem depois das asnas, ele vai indicar 41. Se ele vem antes, ele vai indicar uma outra casa. E depois vem a casa 40, certo? Então, como é que a gente representaria isso daqui? Como é que a gente estenderia isso aqui? Ficaria da seguinte forma. 2,
vezes 60 elevado ao quadrado, mais 0, vezes 60 elevado a 1, mais 41 vezes 60 elevado a 0. É similar à expansão do número decimal, só que aqui a gente está na base 60. Então, observe o seguinte, que a primeira casa da direita para a esquerda, você escreve 60 elevado a 0. A segunda casa, 60 elevado a 1. E a outra casa, a última, 60 elevado ao quadrado, certo? Observe que os expoentes vão crescendo, decrescendo no caso, né? Quando a gente vem da esquerda para a direita, eles decrescem. Se a gente for olhar da direita para a esquerda, eles estão crescendo. Bom, e se fosse um número fracionário? Por exemplo, se eu tivesse o seguinte número, 2, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 41, vírgula, que é para indicar um número fracionário, 44. Aí como é que ficaria? Da mesma forma. 2 vezes 60 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 60 elevado a 1, o expoente vai decrescendo, mais 41 vezes 60 elevado a 0, e agora vem o 44, que é um número fracionário. Aí, nesse caso, os expoentes começam a ficar negativos. Então, vai ficar 44 vezes 60 elevado a menos 1. Ok? Então, vamos voltar lá para o início, resolver esse problema que a gente está aqui. Como é que ficaria a solução disso aqui, o resultado disso aqui? Se a gente observar, 60 vezes 60 vai dar 3.600. Então, vai ficar 2 vezes 3.600 mais 0 mais 41, que 60 elevado a 0 é igual a 1, certo? Tá. E finalizando aqui, a gente vai ter 7.200 mais 0 mais 41. Então, a gente vai ter 7.241, que é exatamente o que está escrito aqui, certo? Então, 2, 0 e 41. Acredito até que eu confundi aqui e coloquei 20, mas na verdade não é 20, é 2. Que esse símbolo representa 2. Aqui também é 2, certo? E aqui seria 7.241. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo seria esse daqui. Aqui a gente tem 5 asas, como cada uma representa 10, seria 50, ponto e vírgula. Aqui a gente tem um separador que representa a casa vazia, então aqui a gente tem um 0, ponto e vírgula. Aqui a gente tem agora um cravo ou uma cunha, e aí nesse caso a gente teria o número 1, ponto e vírgula, 20, certo? Onde cada asna dessa representa 10, então ao todo a gente tem 20. Observe que agora a cunha ela vem antes da asna, então significa o quê? Significa que ela vai ocupar uma outra casa. Se ela viesse após, ela representaria a mesma casa, no caso 21, certo? Então vamos tentar expandir isso aqui. Expandindo vai ficar 50 vezes, observe que a gente começa 0, 1, 2, 3, então aqui vai ser 60 elevado a 3, mais 0 vezes 60 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 60 elevado a 1, mais 20 vezes 60 elevado a 0, ok? Se a gente observar, para a gente não perder muito tempo, eu já vou observar qual é o resultado desse cálculo aqui, que está aqui, ó. A gente fez 50 vezes 60 elevado ao cubo, aqui a gente sabe que vai dar 0, aqui a gente sabe que vai dar 60, aqui como é 1, 60 elevado a 0, a gente sabe que vai dar 20, e aqui
de 60 ao cubo dá 216.000, certo? Vezes 50. E ao todo, a gente vai ter, resolvendo isso aqui, 10.800.080. Então, esse número decimal aqui representa este outro número na base 60, na escrita cuneiforme. Essa é a escrita cuneiforme antiga e essa é a base 60 representada numa notação mais moderna, com ponto e vírgula, onde cada ponto e vírgula vai separar as casas. Então aqui, se a gente observar, a gente teria a casa similar das unidades, certo? Aqui a gente teria a casa similar das dezenas, mas que nesse caso aqui seria as sescentenas. Aqui a gente teria a casa dos 3.600 e aqui a casa dos 216.000, certo? E assim vai. Bom, o próximo exemplo é este aqui. Vamos lá, tentar desenvolver. Aqui já está até resolvido, vocês já conseguem ver. Observe que ele é bem simples. Aqui você tem um 1. Aqui você tem 5. 5 asas, que representa 50. E aqui a gente tem 1. Então, como essa cunha vem após as asas, então seria 51. Então, tem 1, ponto e vírgula, 51. Esse é bem simples de resolver. 1 vezes 60 elevado a 1 mais 51, que dá exatamente 111. Ok? Agora a gente vai tentar fazer o contrário. A gente vai pegar um número que que a gente tenha o valor decimal e vai tentar trazer esse número para a escrita de base 60, certo? A moderna e a cuneiforme. Então vamos lá. O primeiro número que a gente vai observar aqui é o número 22.357, certo? A gente vai tentar escrever esse número na escrita de base de base 60 e na escrita cuneiforme, ok? Então vamos lá. Que número seria esse? Vamos lá. Qual seria o procedimento para a gente tentar transformar um número da base decimal para a base 60? O procedimento é você dividir por 60. Então vamos lá. 22.357 dividido por 60. Ok? Aí quanto é que você vai ter aqui? Observe o seguinte. Se você 22 não dá, então você pega o 223. 223 dividido por 60, você pode observar que 3 vezes 60 vai dar 180. Então, se você botar aqui 3 vezes 180 dá 180. 3 vezes 60 dá 180. 180 para 223 faltam 43. Baixa o 5. Aí agora eu tenho 435 para dividir por 60. Que vai dar o quê? Vai dar 7. 7 vezes 60 dá 420. Para 435 sobram 15. Põe o 7, baixa o 7 agora. E agora a gente tem 157 dividido por 60. A gente coloca o 2 no quociente. 2 vezes 60 dá 120. E sobram 37. Então 37 seria o nosso resto. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o quociente e vai dividir novamente por 60. Que o nosso objetivo é guardar os restos, ok? Então vamos lá. 37 não dá para dividir, tem que ser 372 mesmo. Então seria 6. 6 vezes 60 dá 360. Para 372 sobram 12. Só que se a gente for observar agora, o 6 é menor do que o 60. Então já não dá mais para dividir por 60. Daria 0 no caso. Então o que a gente chega aqui? A gente chega à conclusão que o 6 vai ser o nosso primeiro número do sistema sexagesimal. O segundo vai ser o 12, que é o outro resto. E o último vai ser o 37. Então esse número seria este valor decimal no nosso sistema sexagesimal. 6
ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 37. E como seria representado esse número na escrita cuneiforme? Bom, aí ficaria da seguinte forma. Se aqui é 6, aí você iria colocar 6 cunhas. Certo? E para representar o 12? Para representar o 12, é bem simples. Você pega o 10, que seria esse, e acrescenta 2. Aí você tem o 12. E para representar o 37? Você pega 30. E acrescenta o 7, que seriam 7 cunhas. Certo? Vou botar mais um aqui. Pronto. Então, este número daqui seria o número 22.357 escrito na escrita cuneiforme, certo? Bom, a gente pode conferir aqui, 6, 12, 37, foi exatamente o número que a gente achou. Aqui está ele escrito colocado na escrita cuneiforme, da mesma forma que a gente também encontrou já. E agora a gente vai tentar encontrar para esse valor decimal aqui, que é o 3.643. Vamos tentar representá-lo na escrita cuneiforme e também no sistema posicional sexagesimal na notação moderna. Então vamos lá. Bom, pessoal, neste caso agora a gente vai fazer 3.643 dividido por 60. Então o que é que vocês precisam observar aqui? É o seguinte: toda vez que a gente for transformar da base sexagesimal para a base decimal, a gente vai expandir, e depois que a gente expandir, a gente calcula e o resultado já vai ser o número na base decimal. Quando a gente quer converter da base decimal para a base sexagesimal, a gente vai dividindo por 60 e vai encontrando os restos. Então, os restos seriam os valores de cada casinha da base sexagesimal, ok? Então, vamos lá. 3.640 dividido por 60 vai dar o quê? Se a gente pegar aqui 364 dividido por 60 dá 6. 6 vezes 60 dá 360. 360 para 364 sobram 4. Baixa o 3. 43 dá para dividir por 60? Não. Aí você põe o 0 e dá resto 43, ok? Aí o que acontece agora? Agora eu vou tentar dividir 60, que foi o quociente, novamente por 60. A gente já sabe que vai dar 1. Ok? Então vai ficar 1. E aqui vai ficar resto 0. Ok? Aí 1 dá para dividir por 60. 1 já é menor do que 60. Então a gente pode parar por aqui. A gente pode escrever 1, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 43. Esse seria o nosso número no sistema sexagesimal posicional numa notação mais moderna. Na notação cuneiforme ficaria o quê? Ficaria 1, uma cunha, e aí 2 cunhas inclinadas para representar a casa vazia, o 0. Aí vem o 40, 4 asnas e mais 3 cunhas. Lembrando novamente que as cunhas aqui neste caso, elas vêm depois, porque se a gente colocar ela antes, ela representa uma outra casa, ok? E aí vamos só conferir aqui para ver que nosso resultado dá igualzinho, 1,043. Aqui a gente tem a expansão e aqui a gente tem a representação cuneiforme, ok? Então agora a gente vai para a próxima etapa da nossa aula, que é
a realização de algumas operações com o sistema sexagesimal, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira operação que a gente vai realizar aqui é a operação de adição. Aqui a gente tem 1, 30, 27, 50. Observe que aqui ao meio a gente tem uma vírgula. Significa que este número ele é um número fracionário. Ele tem duas casas após a vírgula e duas casas antes da vírgula, ok? Do mesmo jeito do outro lado. A gente tem uma vírgula aqui no meio e um número com duas casas antes da vírgula e duas casas após a vírgula. Como é que a gente vai realizar a adição deste número? É similar à adição no nosso sistema decimal, ok? A gente vai somar 50 com mais 13, dá quanto? Dá 63. 63 passa quanto de 60? Passa 3. Então eu ponho 3 e acrescento 1 lá em cima. O 1 indica quantas vezes o 60 eu passei, ok? Então vamos lá agora aqui somar tudo. 27 com 38 dá quanto? 27 com 38 dá 75, ok? 75 com mais 1 dá 76. 76 passou quantas unidades o 60? 16. Aí você põe 16 aqui, certo? E acrescenta 1 lá do outro lado. Aqui você pode ver que dá exatamente 60. Então aí você põe o 0 e joga 1 lá para o outro lado. E aí vai ficar 2. E aí a gente tem o nosso número. Então o resultado daqui vai ser o quê? Vai ser 2, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 16, ponto e vírgula 3. Ok? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai trabalhar com a subtração. Como é que funciona a subtração no nosso sistema sexagesimal? Olha só. É similar à adição, ok? Vamos lembrar como é a subtração no sistema decimal? Vamos lá. A gente escreve assim: 512 menos 23. É assim? Como é que a gente faz? Aqui não dá, aí a gente usava aquela história de pedir um emprestado. Mas pedir um emprestado é nada mais nada menos que você acrescentar 10 aqui e tirar uma unidade daqui, certo? Então vai ficar 12 menos 3. 12 menos 3 dá 7. Aqui você tirou 1. Só que 0 ainda não dá para subtrair de 2. Não dá para subtrair 2. Então você põe 10 aqui, emprestado desse aqui, e tira 1 daqui de trás. Então vai ficar 9 menos 2. No caso, 10 menos 2, né? Porque aí você tirou 10 menos 2, dá 8. E aqui você ficaria com 4. Ok? Então essa vai ser a ideia que a gente vai utilizar lá. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho 38. 38 menos 15 a gente não tem nenhum problema. Só é subtrair normalmente. Vai ficar 3 e 2, 23. Ok? Agora aqui a gente tem um problema, que a gente tem um 4 e um 5. Um 4 que é menor do que o 5. O que a gente faz? A gente pede emprestado ao anterior. Só que quando ele vem para essa casa, ele não vem como 1, ele vem como 60. Ok? E aqui você tira 1 nessa casa. Então vai ficar 64 menos 5. 64 menos 5 dá 59. Ok? Deste outro lado, você tinha 30 menos 40. Só que agora ficou 29 menos 40. Aí você vai... Ainda assim, 29 é um número menor do que 40. Então você vai pedir 60 emprestado a esse anterior aqui. 60. Aí você vai ficar com 60 menos 1 dá 59, não é isso? 59 mais 30 dá 89. 89 menos 40, 49. Ok?
Aqui eu tinha 2, como eu emprestei um lá, tirei 1, então vai ficar só 1. Então ficou 1, 49, 59 e 23. Este seria o meu número. O resultado dessa subtração, lembrando que aqui é uma vírgula, né? Até no anterior também seria uma vírgula. Não confundir que aqui seria uma vírgula. 49, 59, ponto e vírgula 13. Que esse é um número fracionário, ok? Mais uma subtração aqui. Aqui a gente tem essa última subtração aqui. A subtração aqui seria o quê? 5, 42 e 13, menos 6, 4, 14 e 15. Ok? Tá, vamos lá. 0. Por que eu botei o 0 aqui? Observe o seguinte, que a vírgula, antes da vírgula eu tenho duas casas, e após a vírgula eu só tenho uma, certo? Neste caso aqui é o contrário, após a vírgula eu tenho duas, e antes da vírgula eu tenho uma. E a gente sabe, lá do sistema decimal, que a gente bota vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, no nosso caso, a vírgula estaria aqui, ó, 542, 6,1415, ok? E aqui, como essa casa está vazia, você põe o 0, e aí da mesma forma essa outra. Então vamos lá, resolver. 0 subtraindo de 15 não dá, então você põe 60 e retira 1 da casa anterior. 60 menos 15 dá 45, ok? Aí aqui ficou 12 menos 14. 12 não dá para subtrair de 14. Então você pede 60 emprestado ao anterior e retira 1. Aí vai ficar 60, 12 mais 60. A gente poderia falar assim. Vai ficar 72. 72 menos 14, quanto é que dá? Vamos lá. Vou fazer aqui uma conta rápida aqui do lado. 72 menos 14. 12 menos 4 dá 8. Aqui ficou 6, então vai ficar 5. Então deu 58. Então aqui vai dar 58. Ok? Aqui era 42, só que foi um emprestado, ficou 41. 41 menos 6 vai dar 35. Ok? E aqui, por último, ficou só o 5. Então, o resultado dessa subtração foi 5, ponto e vírgula, 35, aí vírgula, 58, ponto e vírgula, 45. Ok? Então, este foi o resultado da nossa subtração. Ok? Vamos agora tentar resolver uma multiplicação. Os babilônios, eles utilizavam as tábuas de multiplicação. Então, se ele quisesse fazer 1,25, significava o quê? 1 vezes 25 é igual a 25. Então, eles omitiam esse trecho que está aqui entre parênteses. Aí, 2 vezes 25 é igual a 50. Eles só colocavam 2, 50. 3 vezes 25 é igual a 1,15. Aqui a gente pode, para facilitar o nosso entendimento, a gente pode lembrar das horas. 3 horas, 3 vezes 25 minutos, dá quanto? Dá 75 minutos. 75 minutos seria o quê? Seria 1 hora e 15 minutos. Aqui, 4 vezes 25 dá 100. A gente poderia pensar como minutos. 100 minutos seria 1 hora e 40 minutos. E aí, à medida que você vai avançando, eles conseguiram escrever até o 30. 30 vezes 25 é igual a 12,30. E aí depois ele começa a saltar 40 e 50. E aí vamos utilizar esta tábua para poder resolver a multiplicação. Vamos lá. Aqui a nossa primeira multiplicação seria esta daqui. 11,32 vezes 25. Certo? Se a gente verificar
a gente vai fazer o seguinte. Primeiro passo. Como a gente tinha até o 30, então vamos observar. O nosso primeiro número a gente começa da direita para a esquerda. Nosso primeiro aqui seria o 2. Por quê? Porque o 32 a gente não tem na tábua. A gente só tem o 30 e o 2. Então a gente vai fazer com o 2 e depois com o 30. Então vamos lá. 2 vezes 25 seria quanto? Seria 50. Então a gente põe o correspondente a 2, que seria 50. Ok? Primeira casa. Agora o 30. 30 vezes 25, se a gente for fazer o cálculo, vai dar 750, ok? 750. Só que 750 seria o quê? Seria 12, ficaria 12 aqui, e 30 aqui. Seria 12,30. Se a gente observar lá na nossa tábua, o 30 vezes 25 é igual a 12,30. Exatamente isso que a gente escreveu aqui. 12 e 30. Então, 30, a gente escreve 30 aqui na casa de 60 elevado a 0 e 12 na casa de 60 elevado a 1. Ok? Aí agora, vamos para a segunda casa, que é o 11. O 11 está na nossa tábua? Tá, porque a tábua dos babilônicos iria até o 30 e depois é que ela começaria a saltar. Então, vou colocar o 11 aqui. 11, certo? Ponto e vírgula, 00. Porque não vou considerar esse lado e lembrando que o 11 ele já está uma casa à frente. Então, vamos lá. 11 vezes 25. 11 vezes 25, se a gente for lembrar, ficaria quanto? Olha só. 11 vezes 25. Ou 25 vezes 11, tanto faz. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. 55 e 22. Somando 275. Ok? Como seria esse número aqui? Se a gente imaginar isso aqui como se fosse em minutos, como a gente transformaria isso aqui em horas? Então, se a gente pensar que 240 minutos são 6 horas, então a gente ficaria com 6 horas, isso é igual a 6 horas, então a gente ficaria com 6 horas e mais 35 minutos. Então esse número aqui, ele seria equivalente ao quê? 6 e 35. Observe que eu coloco à frente. Por que eu coloco à frente? Porque essa casa, ela já está, essa casa do 11, ela já está à frente da casa do 30, que por sua vez já estava à frente da casa do 2, certo? O 11 ele está na casa do 60 elevado ao 1. Então aqui fica na casa do 60 elevado a 1 e o que superar vai para a casa do 60 elevado a 2, ok? Então é isso aí a gente somar agora. Aí ficou 6. A gente começa da direita para a esquerda, né? Então 50 com mais 30 dá 80. Quanto que passou de 60? 20. Aí você põe um lá do outro lado. Aí vai ficar 12 com mais 35 com mais 1, certo? Então a gente vai ficar com quanto? Com 48. 48. Beleza? E aqui ficou 6 realmente. E esse número é o 11,32. E esse número é o 6,48,20. Ok? Vamos mais um exemplo desse nosso sistema da operação de multiplicação. Agora o nosso multiplicando, ele vai ser 1, 21 e 6. Então vamos começar pelo 6. Certo? 6 vezes 6 vezes 20 vezes 10. Agora a gente está trabalhando com a tábua de 10, certo? 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. Então a gente poderia colocar o 60 aqui. Só que 60 a gente sabe que é 1,00. Então você põe o 00 aqui e põe 1 na casa seguinte. Ok?
Agora vamos para o 21. Quanto seria o 21? Para o 21, a gente vai ter que fazer um cálculo aqui. Então vamos lá. 21 vezes 10. A gente sabe que dá 210, certo? 210, qual seria o mais próximo de 60? O múltiplo de 60 mais próximo de 210 seria o 180, que seriam equivalente a 3 horas, pensando como horas. Então, seriam 3 horas e mais 30 minutos. Então, seria 3,30. Ok? Então, aí a gente iria escrever... se a gente fosse escrever 210, a gente iria escrever nessa casa daqui, porque é a casa do 60 elevado a 1. Só que a gente não escreve 210, a gente escreve 30 e joga o 3 para outra casa, que é 3,30. Ok? Que é o que supera o 60. Aí agora a próxima etapa. A próxima etapa vai ser trabalhar agora com o 1. O 1 é bem simples, porque 1 vezes 10 dá 10. Então aí você já põe o 10 aqui. Acabei esquecendo de colocar aqui o 21, 21, ponto e vírgula 00 e o 1, ponto e vírgula 00, ponto e vírgula 00, que seria o 10. Então, agora só é a gente somar. Aqui vai ficar 00, aqui vai ficar 31 e aqui vai ficar 13. E o número que a gente fez foi esse daqui, 1,21.06, ok? Então este seria o nosso resultado da multiplicação de 1,21.6 vezes 10, dá esse número que está aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Este vídeo foi feito para poder auxiliar vocês na resolução dos exercícios. E aí qualquer dúvida, qualquer coisa que for surgindo, vão perguntando que a gente vai se comunicando e tentando esclarecer, ok? Tudo de bom para vocês, um abraço e até a próxima.